Gente, eu vou pedir só para desligar os microfones, só para eu apresentar aqui. Vai começar a gravação. Bom, boa tarde a todos e todas, né? Quero saudar todos aqui na Praça de Miracema, né? Nesse programa de extensão, experiências cotidianas e processos inclusivos no território, né? Diálogos entre as pesquisas e a cultura local. Hoje a gente tem a apresentação de artigos, né? de pesquisas do programa de pós-graduação em ensino, né? A gente vai começar com a pesquisa da mestranda Tânia Ferreira Fernandes, e orientada por mim. Tânia não está aqui hoje para apresentar, está num tratamento de saúde, e eu vou, então, falar dessa pesquisa aqui no território de Miracema, belíssima. E depois da minha apresentação, vai ter a apresentação do nosso mestrando Alain Aguiar de Almeida, né? Uma pesquisa no CAPES de Santo Antônio de Pádua, no CAPES Ilha da Convivência, aqui também no nosso território próximo de Miracema. E, na sequência, a gente tem o mestrando Eduardo Silva Aglio Júnior, que vai apresentar a pesquisa dele sobre o lidar com a morte em cursos de medicina. Então, todos e todas muito bem-vindos. A gente tem a mediação, né? Os comentários das pesquisas do nosso querido professor Dr. Roman Goldenstein, que é antropólogo aqui do Departamento de Ciências Humanas, do INFES, da UF também. Então, é um dia de festa aqui para a gente, né? Eu vou iniciar saudando também a presença da professora Cristiana, né? Da Renata, que é do nosso grupo de pesquisa, Renata Caviari, do Minique, que eu não vejo há muito tempo, Mariana, enfim, todo mundo que está aqui, professora Margarida, querida, né? José Sérgio, saúdo a presença de todos e todas, tá? Eu vou iniciar a apresentação, então. Eu vou. Acho que uma guia, vou tentar hoje. Ver se eu consigo, eu acho que fica melhor. Bem, gente, é com muita emoção que eu trago aqui para vocês um trabalho, interdisciplinaridade e matriciamento, e uma cartografia no campo da saúde mental e coletiva, porque eu retorno, gente, eu vou ter que voltar lá para permitir as entradas, eu não, né, estou com esse ofício, tá? Eu tinha saído desse campo de pesquisa da atenção psicossocial, né, e me debruçado nos estudos sobre autismo e educação inclusiva. Então, eu retorno, né, com a pesquisa da Tânia e do Alain, e a pesquisa da Tânia, até porque a gente é contemporânea, né, de início da luta psiquiátrica aqui no Norte Fluminense, então a luta da Tânia veio da década de 90, né? A Tânia, embora mais jovem do que eu, a gente é contemporânea. Então, assim, é muita emoção trazer o trabalho dela nesse sentido, né? Da fortaleza desse trabalho. Então, voltando aqui, essa apresentação tem como objetivo aproximar discussões em torno da interdisciplinaridade ao conceito de matriciamento no campo de saúde mental e coletiva, numa perspectiva de rompimento com o lugar dos especialismos estanques no processo de consolidação da reforma psiquiátrica e da substituição dos asilos por dispositivos de base territorial, como o Centro de Atenção Psicossocial e a Estratégia de Saúde da Família. A pesquisa busca cartografar o matriciamento nos processos de transformação do modelo assistencial do campo de atenção psicossocial. A interdisciplinaridade é entendida como ação e transgressão, possibilitando a integralidade na atenção à saúde. Esbarra-se na medicalização e na patologização das questões da vida,
que trata de transformar em doenças do corpo questões que são de ordem social. Pensamos em uma produção de cuidado de caráter ético-político na medida em que consideramos as pessoas enquanto sujeitos do desejo, capazes de serem responsáveis por suas escolhas, atos e histórias. A interdisciplinaridade. Gente, esse artigo, né, que eu estou apresentando, ele parte de uma produção da Tânia, numa disciplina do mestrado, interdisciplinaridade, que foi trabalhado pela professora Amanda e pela professora Maristela, e aí a Tânia fez todas, né, umas ligações muito intensas com a integralidade do SUS, né, com todo esse processo da reforma psiquiátrica, a necessidade desse diálogo. E a questão da interdisciplinaridade está para além do termo, uma vez que um único pensamento ou definição não abarca a amplitude do tema, muito menos a complexidade, estando para além das fronteiras do saber técnico, das definições simples ou mesmo de uma mera descrição. Então, Miracema foi um município eleito para pesquisa em função do trabalho como psicóloga no CAPES deste município, desde 2002, de uma das autoras. A estratégia de saúde da família, né, é um modelo que pretende superar o antigo modelo exclusivamente centrado na doença, passando a uma ação preventiva que deverá sempre se integrar a todo o contexto de reorganização do sistema de saúde. Maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. A estratégia de saúde da família, gente, com a participação dos agentes comunitários de saúde, das equipes de saúde bucal, ela pretende superar o antigo modelo exclusivamente centrado na doença, passando a uma ação preventiva que deverá sempre se integrar a todo o contexto de reorganização do sistema de saúde. Conforme o Ministério da Saúde, né, um documento de 2010, a estratégia de saúde da família favorece a reorientação do processo de trabalho, com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade, né, e o impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar um importante, né, essa questão aí que a gente falou, tem isso, né? Diminui até o custo, porque é muito menos gente internada com essa atenção básica. Então, em 2019, segundo informações obtidas na Secretaria Municipal de Saúde de Miracema, o município contava com 11 equipes, né, de estratégia de saúde da família. Então, foram previstas rodas de conversa como criação de um comum junto às equipes de estratégia de saúde da família, nos meses de novembro de 2019 a outubro de 2020, a serem realizadas quinzenalmente junto a essas equipes, né? E aí veio a pandemia, né? Veio todo um outro movimento, a pesquisa ela toma um outro rumo, mas esse recorte que foi feito para a gente trazer aqui agora, ele é um diamante, né? Paralelo ao lugar de pesquisadora, existe a trabalhadora do CAPES e o grupo de mulheres conduzido por e que conduz uma das autoras que aqui escrevem, que compõe a rede de relações trazidas pelas usuárias e que, em um fazer dinâmico de troca e produção de vida e subjetividade, nos remete ao lugar da interdisciplinaridade enquanto perspectiva de transformação. Então, gente, no viés metodológico, né, da pesquisa, foram pensados como parceiros, né, nesse sonho, trajeto, né, os atores das estratégias de saúde da família, responsáveis pela atenção básica do município. Deixa eu permitir aqui voltar. Além disso, a ideia inicial foi, nesse percurso, partilhar, juntar, rejuntar, dividir, subtrair, somar, multiplicar, numa perspectiva integralizada de cuidado em saúde mental. A pesquisa em curso, Matriciamento em Saúde Mental, Perspectiva e Realidade do Programa de Saúde Mental de Miracema RJ, busca cartografar experiências de matriciamento da equipe do Centro de Atenção Psicossocial do município de Miracema, junto à atenção básica. Nossa ferramenta de aproximação ao campo é a roda de conversa, também chamada de método Paideia, de acordo com
Campos e outros, né, de 2014 o texto, entendida na perspectiva desses autores como permitindo ampliar a capacidade das pessoas para lidar com informações e interpretá-las, compreendendo a si mesmas, aos outros e ao contexto. Por isso, com a criação desse plano comum, contribuímos para a troca de experiências e para o desenvolvimento de maneiras de lidar com questões difíceis, ampliando a possibilidade de ação das pessoas sobre as relações que estabelecem. Entendemos a cartografia como uma pesquisa e intervenção, onde pode emergir um campo comum, uma vez que o processo de conhecer e fazer são indissociáveis e que há intervenção no ato de pesquisar. Isso porque o ser humano e o mundo que habita, ou seja, sujeito e objeto, são mutuamente constituídos e implicados, e emergem um campo de força que os posiciona em processos de coprodução mútua e simultânea, em uma perspectiva de significação possível, né? É uma citação de Eduardo Passos, Virginia Castrup, sobre essa metodologia que a gente tanto intervém no campo, mexe com a gente, mexe no campo. Então, ela fez um recorte aqui, né, de Pombo, que é uma autora portuguesa que trabalha com interdisciplinaridade, que Pombo traz que a ideia de que o todo é igualzinho à soma de suas partes. E a gente sabe que não é, tem muita coisa nesse meio, né? Então, a ciência moderna, através de uma metodologia que lhe permitia esquartejar cada totalidade, né, cindiu o todo em pequenas partes e subdividiu cada uma dessas partes até os mais ínfimos elementos, partindo do princípio que mais tarde poderia recompor o todo e reconstruir a totalidade, né? Então, a ideia de que o todo é igual à soma de suas partes. E aí, o que a gente vê? Essa pesquisa é uma tentativa de romper com essas práticas isoladas, né? O todo não é igual à soma das partes, essas partes têm que se comunicar. E aí a Tânia vai trazer um encontro com o outro. É na perspectiva da interação que buscamos evidenciar a importância de práticas interdisciplinares no cuidado com o outro, mais especificamente os cuidados em saúde mental. Na atualidade, os serviços de atenção e cuidado em saúde mental encontram-se sob a influência das práticas herdadas do cientificismo moderno, de certo que muito se transformou no que se refere à clínica psiquiátrica no Brasil. Buscamos lançar nosso olhar sobre as atuais práticas do cuidado em saúde mental, uma vez que esse domínio também foi alvo de um cientificismo racional. Mas as tecnologias da ciência moderna não trouxeram benefícios para essa área humana. O psiquismo sempre foi para a ciência algo que não podia explicar. A racionalidade da ciência não podia explicar a diversidade da subjetividade humana. Por esse motivo, promoveu um movimento excludente e higienista, praticado por seus especialistas técnicos científicos, que relacionavam o sofrimento psíquico à perda da razão e à impossibilidade da convivência em sociedade. Sob esse prisma, os anos obscuros da saúde mental do ser humano atravessaram décadas de enclausuramento e torturas físicas e medicamentosas, que mutilavam e eliminavam a subjetividade humana, produzindo corpos vazios de sentido e vida. Muitos foram isolados em hospitais psiquiátricos, retirados da sociedade por apresentarem comportamentos dissonantes aos padrões socialmente aceitos e por isso eram doentes e loucos. As internações em hospícios eram as formas de tratamento destinadas a esses casos, onde eram oferecidos tratamentos, né, entre aspas, mais diversos, e a maioria deles descritos como desumanos. A crueldade nos hospitais psiquiátricos era tão grande que um sem número de pessoas foi a óbito nesses lugares, mas essas mortes não eram registradas e muitos simplesmente desapareceram, como se nunca tivessem existido. Em Amarante, um livro de 2007, encontramos o relato que descreve os horrores da época. Ele conta: jamais me esqueço da história de uma mulher que foi presa em uma cela forte em um hospício e lá foi esquecida, a tal ponto que faleceu de fome e frio. Tamanho era o descaso que somente muitos anos depois seu corpo foi encontrado, já petrificado. A silhueta mumificada indicava o tanto de sofrimento naquela mulher em posição fetal, em completo abandono.
Seu crime era ser louca. Curiosamente, a marca da silhueta não saiu com nenhum produto de limpeza, nem mesmo com ácidos. Ficou ali como denúncia e grito de dor. Quando a direção soube que a notícia estava correndo para fora do hospício, mandou arrancar o piso. Mas antes que isso ocorresse, conseguimos fazer a fotografia e a publicamos na revista Saúde e Debate, número 13, 1981. Eu até procurei para trazer aqui, né? Mas, enfim, assim foi até o final dos anos 70, quando práticas mais humanas de cuidado em saúde mental foram importadas da Itália e da França, criando novos processos de transformação no cuidado em saúde mental. Os dispositivos territoriais e singularizados foram criados, onde o ser humano pudesse obter cuidado mais humanizado à sua saúde psíquica. Na saúde como um todo, iniciou-se uma reorientação das práticas realizadas até então pelos diversos profissionais, embasadas por esse novo modo interdisciplinar de praticar o cuidado em saúde. A reforma psiquiátrica descortina uma nova perspectiva de rompimento com as práticas excludentes e estigmatizadas da época, buscando um novo olhar sobre os transtornos psiquiátricos e também uma mudança com relação à atuação dos profissionais. A integralidade no SUS. A garantia de acesso a todos os níveis do sistema para que o usuário tenha atendido a sua demanda sem que se desarticule as dimensões da promoção e da assistência em saúde. Um modo de se fazer práticas e de se construírem políticas de saúde, acolher sofrimentos, entender singularidades e culturas, estabelecer escutas interessadas, relações dialógicas. Essa ênfase na integralidade encontrou na interdisciplinaridade possibilidade de mudança na qualidade da assistência às demandas de saúde dos indivíduos, uma vez que propõe diálogo entre os diversos saberes e práticas profissionais. Porém, no que diz respeito à saúde mental, objeto desse trabalho, a aplicabilidade da proposta de uma dialogicidade entre os saberes que atuam no cuidado em saúde mental encontra entraves na sua execução. Dificuldades e consequências. A partir de vivências experienciadas nos mais de 20 anos em saúde mental e nos mais de 7 anos no Centro de Atenção Psicossocial, no município de Miracema, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, buscamos, frente às dificuldades, considerar alguns aspectos que possibilitem reflexão acerca do cuidado em saúde mental. Gomes e Deslandes, né, autores de 94, abordam que muitas são as dificuldades de um fazer realmente interdisciplinar em saúde, e que as principais seriam a forte tradição positivista e biocentrada do modelo vigente, reforço dos espaços de poder devido à disciplinarização, departamentalização das instituições de ensino e, principalmente, a dificuldade na operacionalização da interdisciplinaridade, seus conceitos, métodos e práticas. Desencontro entre as práticas profissionais e a real dificuldade em se realizar um trabalho interdisciplinar. Os psicólogos e assistentes sociais, né, foi observado na pesquisa que eles se mostram suscetíveis a tentativas de promoção da perspectiva do apoio matricial. Porém, isso não descreve a totalidade da equipe. Os dispositivos vêm sendo atravessados por práticas excludentes e compartimentadas, baseadas em cuidados fragmentados, cujas bases são oriundas do então criticado modelo exclusivista dos especialismos, com atendimentos e encaminhamentos feitos sob uma lógica medicamentosa e tecnicista, algo que acontece principalmente nos atendimentos em psiquiatria. Nesse caso em específico, a lógica biologicista e medicamentosa mostra como principal entrave para o diálogo entre as práticas. Menezes e Açuí, importantes pesquisadores da área, psiquiatras, por sinal, de 2003, destacam que é possível haver singularidades na formação do psiquiatra que o afastam ainda mais de um fazer interdisciplinar em saúde. Na atual realidade da formação psiquiátrica, a maioria das residências em psiquiatria se dá dentro de grandes hospitais psiquiátricos, com características fortemente asilares, enquanto boa parte dos profissionais, ao terminarem sua formação,
trabalhará em serviço de saúde mental cuja orientação se pretende alternativa ao modelo asilar. Em suma, a atenção psicossocial tem recebido boa parte dos psiquiatras formados em grandes asilos, o que gera uma situação paradoxal. Então, o que se descortina são cuidados extremamente voltados para a medicalização, cujo efeito tem alcançado proporções epidemiológicas, fazendo com que a prática medicamentosa centralize as ações de cuidado ao sofrimento psíquico, criando um círculo vicioso de dependência química, bem como um reducionismo das questões subjetivas à mera redução de sintoma. A medicalização e a patologização das questões da vida tem sido, nos dias atuais, uma das maiores problemáticas do cuidado em saúde mental, e talvez a que mais produz entraves nesse tipo de cuidado, uma vez que biologiza e artificializa as experiências da vida humana, e ainda pode, num prolongamento, cronificar sua existência. Na prática da clínica psiquiátrica, seus especialistas têm encarado a pessoa em sofrimento psíquico como alguém que traz em si um desarranjo neuroquímico, passível de ser regularizado através de uma intervenção medicamentosa. Menezes e Açuí, 2013, página 1823. Né? Esses autores trazem esse... Trabalhar numa perspectiva interdisciplinar poderia desvelar práticas mais humanas no cuidado em saúde mental. Isso porque se revela uma proposta em que é imprescindível o diálogo, a comunicação, a troca e a flexibilidade. Nesse sentido, o que permeia a prática interdisciplinar são ações voltadas para um cuidado que leve em conta o ser em sua amplitude, que integre e contextualize o processo do sofrimento psíquico, que une a especialidade e a criatividade e ainda integre as relações à subjetividade do ser, tão desprezada pelas especialidades tecnocientíficas, que, através do discurso bioquímico, obscureceu a essência do ser humano. Diante da exigência de práticas humanizadas no contexto da saúde, os profissionais têm sido levados à reflexão e transformação do seu fazer. E nos dispositivos de saúde mental, urge a mudança da perspectiva tecnicista do cuidado para práticas mais criativas que valorizem o poder do coletivo, a importância dos encontros e o acolhimento do ser que adoece. Compartilhar experiências tem se mostrado uma poderosa estratégia de transformação das realidades dos cuidados em saúde. Muitos profissionais de diversos dispositivos têm relatado suas práticas no cuidado em saúde mental e que são compiladas em artigos e teses das diversas categorias profissionais que se alinham com as temáticas da saúde mental e suas complexidades. Essa diversidade encontra referência em diversas áreas da saúde, em profissionais como psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, psiquiatras, dentre outras categorias que compõem a rede de cuidado. Destacamos entre os saberes centrais para os processos de transformação do modelo assistencial e das novas abordagens do campo da saúde mental e da atenção psicossocial, o conceito de matriciamento, como perspectiva, como trajeto, a partir do desejo de promover práticas ampliadas em saúde mental, onde o cuidado possa ser transformado numa valorização de práticas interdisciplinares. Em relação ao conceito de matriciamento, o modo de produção de cuidado em saúde, na lógica do apoio matricial, rompe com a estrutura hierarquizada dos encaminhamentos, ou seja, quem encaminha e quem recebe o encaminhamento, permitindo a corresponsabilização dos autores envolvidos neste processo. No contexto da saúde, de modo mais específico, o apoio matricial vai articular maior integração com a equipe ou profissional de referência, com a intenção de romper com o caráter reducionista e exclusivista de conhecer a realidade. Como resultados preliminares, registramos cenas que denotam dificuldade de romper com a lógica dos encaminhamentos e assumir a postura de corresponsabilização,
Porém, nesse propósito, passa a ser crucial a produção de espaços de discussão e de cogestão qualificados, nos quais esses atores possam se inscrever. O diálogo com a temática parte do conceito da integralidade enquanto olhar que se amplia para o sujeito em todas as suas demandas e necessidades, não apenas enquanto aquele que adoece e precisa ser tratado. Em um marco da pesquisa aqui narrada, foi realizada a reunião com todas as enfermeiras das estratégias de saúde da família, com a presença da coordenadora das ESFs, bem como da equipe de matriciamento do Programa de Saúde Mental. O encontro se deu no Centro de Atenção Psicossocial, no CAPS, né, e teve como ponto-chave uma conversa sobre a realidade do acompanhamento dos usuários do CAPS pelas equipes das ESFs, a necessária articulação entre as equipes das ESFs e a saúde mental, bem como a ênfase no desenvolvimento de um trabalho em rede pautado na perspectiva do apoio matricial, preconizado pelas orientações do Ministério da Saúde. Muitas foram as questões discutidas no concernente ao atendimento aos usuários do Programa de Saúde Mental, principalmente no que tange ao direcionamento dos casos ao CAPS, diante da recusa de alguns médicos, né, da estratégia de saúde da família em atender as demandas destes, por ter o entendimento de que paciente psiquiátrico é do CAPS. Né? Isso a literatura traz assim pelo Brasil afora. Os usuários do CAPS eram vistos como exclusivos do serviço por tais, são direcionados a este, através de simples formulários de encaminhamento, e às vezes somente com orientação verbal. E também ficou evidente o desconhecimento por parte das equipes de saúde da família das ações realizadas no CAPS, bem como das diretrizes dessas ações, pautadas principalmente no apoio matricial, que até esse momento não fazia parte da realidade de trabalho das equipes. Né? Então, esses dados foram colhidos antes da pandemia, né, gente? Bem antes. A roda de conversa possibilitou a emergência de processos subjetivos alocados em fala como: além de todo o nosso serviço, temos ainda que fazer mais isso, esse atendimento deve ser da enfermeira do CAPS, eu não vou fazer o trabalho da enfermeira do CAPS. Discurso que marcadamente denotava a resistência à mudança da forma de atendimento e a dificuldade diante da perspectiva do atendimento à demanda da saúde mental. O encontro durou média 3 horas e foi permeado de uma certa tensão, diante da ideia de que o programa de saúde mental estava a transferir para as trabalhadoras a responsabilidade pelo atendimento aos usuários do CAPS. Essa forma de entendimento, sem sombra de dúvidas, traz à tona entraves que faz com que a proposta do apoio matricial seja vista como mera atribuição e acréscimo de demanda funcional, e não como uma perspectiva de intervenção que busca o compartilhamento e horizontalização das ações, apresentando-se como uma ferramenta de transformação da realidade do cuidado em saúde. Considerações finais. Os cuidados em saúde mental implicam a importância de práticas interdisciplinares no cuidado com o outro. Práticas essas onde o conceito de integralidade encontrou possibilidade de mudança na qualidade de assistência às demandas de saúde das pessoas, uma vez que propõe diálogo entre os diversos saberes e práticas profissionais. Os profissionais do serviço especializados em saúde mental, como o CAPS, vêm até então reproduzindo em seu cotidiano práticas que, por vezes, nada podemos chamar de horizontais, de caráter democrático, uma vez que sustentam o cuidado em especialidades, principalmente o saber psiquiátrico, cujo foco orienta-se uma perspectiva medicalizante e atrogênica. Abordamos que a medicalização e a patologização das questões da vida tem sido, nos dias atuais, uma das maiores problemáticas no cuidado em saúde mental, e talvez a que mais produz entraves nesse tipo de cuidado, uma vez que biologiza e artificializa as experiências da vida humana, e ainda pode, num prolongamento, conforme a gente disse anteriormente, cronificar sua existência. Trabalhar, então, nessa perspectiva interdisciplinar poderia desvelar práticas mais humanas no cuidado em saúde mental, com presença do diálogo que usa a especialidade e a criatividade. Vimos nessa produção que o patriciamento, sob a perspectiva de um trabalho interdisciplinar, onde a dialogicidade entre os profissionais da equipe de apoio à saúde mental e das equipes da estratégia de saúde da família, pode proporcionar mudanças no cuidado ao sofrimento psíquico, advindo uma produção de cuidado que se baseie no sujeito enquanto ser que pensa, sente e sofre de forma singular, e que necessita ser aceito em suas diferenças e singularidades.
Consideramos, assim, o apoio matricial deve fazer parte de um conjunto de estratégias de democratização institucional. Nesse sentido, podemos dizer da prática de um cuidado que, embora especializado, não se prenda a um tecnicismo prepotente e atrogênico, que possa transgredir as formas hierarquizadas e fazer das experiências, das trocas e da integração um vasto campo de perspectivas do bem-cuidar. Que sejam essas perspectivas precursoras de ações capazes de resistir às pressões de uma modernidade materialista e individualista, que compartimenta e segrega. Mister se faz pensarmos numa transformação do cuidado que se propõe centrado no sujeito de forma integral, e que o façamos a partir de uma crítica reflexiva, e que esta parta de um olhar sobre a própria prática, que possamos transgredir a partir do nosso próprio fazer e que este fazer seja transformado em ações criativas para, em um comum, sermos promotores de um cuidar compartilhado. E aqui temos algumas das bibliografias, das referências que foram citadas, que é Paulo Amarante, né? Ana Pita, Wagner Oliveira, Patologização e Medicalização da Vida, né? Aquele livro belíssimo também do Paulo Amarante, que ele traz aquela cena que a Tânia descreveu nesse texto, da pessoa mumificada, né? E eu acho que a Tânia trouxe, né, nessa escrita dela muito forte, e que eu trouxe aqui para vocês com muita emoção, porque tem uma militância nessa luta, né, da antimanicomial, né? Então, é isso. Eu vou passar agora. Eu acho que a gente deve abrir depois das 3 apresentações, e vou passar agora para a apresentação do Alain e depois para a apresentação do Eduardo. Pode ser? Então, vamos lá, Alain. Pode ser? Vamos lá, Alain. Uhum. Só compartilhar aqui. Bem, o Alain de Aguiar Almeida, ele é mestrando no programa de pós-graduação em ensino, ele é também psicólogo, né, coordenador, diretor de saúde mental aqui do município de Santo Antônio de Pádua, e também é professor da FASAP, né? Enfim. Por favor, Alain, você pode se apresentar, iniciar apresentando. Acho que está chegando aí. Gorete, está aparecendo para vocês alguma apresentação aí? Está aparecendo a sua tela, né, que você colocou. Agora você está aparecendo a sua tela. Isso, agora apareceu. Agora Pode, está aparecendo. Agora está. Sim. Então, boa tarde, Gorete. Obrigado pelo convite aí. Boa tarde a todos os colegas que estão aqui, colegas de longa data e colegas novos. Primeiro, queria dizer que é sempre um prazer estar nesses encontros. A Gorete me fez um convite, né, para poder participar, né, hoje aqui, né, do projeto de extensão. A minha ideia inicial foi trazer aqui essa temática, né, nas malhas da rede, os entrelaçamentos e encontros no campo psicossocial, o que inclusive aí a Gorete apresentou tão bem, do belíssimo texto aí da Tânia e de todos os embates, né, que são travados aí ao longo de todos esses anos aí. Então, assim, espero que eu não trouxe, Gorete, na minha apresentação aqui, o recheio daquele artigo. Se precisar, eu trago no final alguns elementos, mas aí vamos... Você fica à vontade. Tá. Quando a Gorete me pediu um título, e aí eu trouxe esse título, Nas Malhas da Rede, né? Os entrelaçamentos e encontros do campo psicossocial. E aí, quando eu estava revisando agora há pouco, né, para apresentar aqui, eu falei, mas deixa eu dar uma olhada, né? O que seria uma malha? E eu fui para o Google. E aí, no Google, na Wikipedia, mostra que malha, né, o tecido de malha é um têxtil que resulta da tricotagem
o processo de entrelaçamento de fios ou o entrelaçamento de laços. Suas propriedades são distintas do tecido, pois ele é mais flexível e pode ser mais facilmente construído em peças menores, tornando-o ideal para meias e chapéus. Essa é a primeira definição que o Google dá de malha. E depois, descendo a rolagem, né, no dicionário de Oxford, eu achei lá substantivo feminino, né, olha a flexibilidade aí, né, cada um dos anéis, nós, voltas, lançadas de um fio têxtil que se entrelaçam para formar um tecido flexível e elástico. E aqui ele mostra aí, né, o traçado aí da malha. E ao mesmo tempo fui também, mas rede, como que seria rede? O que a internet, o que o oráculo do Google conta, né, de rede? Também, né, no dicionário de Oxford, né, rede diz um entrelaçamento de fios, de espessuras e materiais diversos, formando um tecido de malhas com espaçamentos regulares. Eu fiquei incomodado depois que eu dei esse título. E aí eu fui buscar por causa disso. E aí também descendo a rolagem, rede, né, vem do latim rete, né? O termo rede ele é usado para definir uma estrutura que tem um padrão característico e existem múltiplos tipos de rede, nomeadamente a rede de informática, que nós estamos aqui também, a rede elétrica, que fazemos uso dela nesse exato momento, né? E a rede social, que mesmo tendo caído ontem, né, nós construímos redes sociais virtuais e redes sociais virtuais aí, né, nos nossos vários espaços de vida. E aí, não é, a partir da nossa orientação da pesquisa, né, por uma perspectiva rizomática aí como um operador metodológico, né, a ideia de rede vai proporcionar aí um olhar capaz de aumentar o grau de inteligibilidade sobre os objetos de investigação, por sustentar a complexidade e a processualidade também do que diz respeito à produção de conhecimento. Então, foi muito bom ter me deparado com isso, até ajuda a pensar algumas coisas. Então, daí esse título, né, Nas Malhas da Rede, os entrelaçamentos e encontros no campo psicossocial. Claro que também temos aí os nós e os desencontros no meio desse caminho. E aí, né, uma das questões que atravessou a todos nós, né, foi a pandemia. E aí o Boaventura Souza Santos, né, lá num livro que ele lançou já em março do ano passado, se não me engano, né, o Boaventura ele trouxe, né, a cruel pedagogia do vírus. O Boaventura ele nos traz questões importantes. E aí nós pensamos o quê? Né, que a pandemia nos apresenta tantos problemas como nos oferece aí possibilidade de construir soluções, nos permitindo aí encontrar analisadores, né? E nós temos nos debruçado também sobre isso. Não é? Há um texto importante também da Goretti aqui, né? Que ela nos apresenta o quê? Que faz-se importante aí, no meio de todo esse processo, um ativismo comunitário e cidadão e articulações intersetoriais a fim de se criar uma cidadania ativa com o objetivo de provocar institucionalmente os governantes a ter um compromisso com o SUS como um todo e também aí com a educação pública, né? Pontos que nós temos trabalhado aí também de uma forma bem com afinco. O Paulo Amarante ele vai trazer também, né, que todo o processo, isso que agora trouxe do texto e da pesquisa da Tânia, né, que a reforma psiquiátrica aí, ela é um processo social complexo que não se esgota simplesmente com o fechamento aí dos hospitais psiquiátricos. E aí vem o nosso desafio, né, de trabalhar um centro de atenção psicossocial e também trabalhar aí uma rede, né, de atenção psicossocial. Na nossa pesquisa, né, considerando aí que o pesquisador se torna, né, uma figura atuante no processo, a cartografia, né, aí por Deleuze e Guattari, constitui-se como o nosso viés de investigação no mapeamento dessa imbrincada rede de espaços que tendem aí a movimentos múltiplos e variados,
de avanços e de retrocessos, de tutelas, né, e interlocuções. E aí pensando, né, nessa amplitude dos movimentos aí de todas as áreas. Buscamos, né, no nosso trabalho aí, o desenvolvimento de políticas educacionais de saúde, né, e necessariamente a criação de saberes interdisciplinares para nortear aí outros olhares e perspectivas transdisciplinares em processos de ensino, transmissão e cuidados numa saúde aí que vai passar por uma ética, né, por uma política e por toda essa intersetorialidade aí, que é alguma coisa que tem sido muito trabalhada, principalmente quando falamos de uma rede, né, de atenção psicossocial. Qual que é a nossa hipótese aí? Né? Similar também o que foi trazido no texto da Tânia, né? Que o cuidado compartilhado, que a intersetorialidade e a transdisciplinaridade, né, como possibilidade de uma atuação aí numa clínica ampliada, elas podem proporcionar um fazer mais efetivo e integral no campo da saúde mental e da saúde coletiva como um todo, tal aí como apregoada, né, por todos os processos de humanização do Sistema Único de Saúde. Né? A questão da integralidade, isso tem sido muito trazido nos últimos longos anos aí já. Como que nós temos, né, trabalhado aí? Né, entrevistas individuais, né, semi-estruturada, com 12 profissionais aí convidados aí pelos secretários de saúde, né, de educação e da assistência social e também do departamento de saúde mental. 2 profissionais da Secretaria de Saúde, né, 2 profissionais da Secretaria de Educação e Cultura e 2 profissionais da assistência e do desenvolvimento social e outros 6 do departamento de saúde mental aqui de Santo Antônio de Pádua, né? Por que a escolha aí de entrevistas, né, as entrevistas semi-estruturadas aí, né, a partir de Minalho, são encontros, conversas com finalidade que se constrói de modo dialógico com os sujeitos envolvidos, a partir da reflexão sobre suas práticas profissionais. Então, isso é bem, bem importante, né? Escolhemos essa diretriz. As entrevistas se organizam de modo que haja uma conjunção de perguntas abertas e fechadas, em que há plena liberdade para o entrevistado não se prender à pergunta previamente elaborada. Proporcionar aí uma abertura, né, uma fluidez, uma flexibilidade aí no próprio ato de pesquisar, não é? Tanto por parte, né, do sujeito, quanto por parte do pesquisador também. E aí, né, criamos questões disparadoras. E eu vou trazer essas 6 questões disparadoras aí, mas nós nunca ficamos fixados nessas, não é? A primeira questão que geralmente eu apresento: o que você entende como formas de comunicação possíveis em rede no município? Um segundo questionamento, né? Qual o papel da atenção primária em saúde no território? Né? A atenção primária antiga, a atenção básica, como era nominada. Né? Quais os acolhimentos e diálogos com as demais instâncias de cuidado no município têm acontecido? E aí perguntamos também como a educação, né, tem enfrentado o desafio do isolamento social. Qual a dimensão do diálogo no território das escolas, junto às estratégias de saúde coletiva e de saúde mental, né? Como tem acontecido aí. Um quarto ponto que nós também temos trazido: como tem sido abordada as situações de violência doméstica, né? Tivemos um crescente, inclusive nesse último 1 ano e meio, vulnerabilidades sociais e o impacto do uso de substâncias psicoativas. Quais os reflexos na assistência social e quais as possibilidades de apoio em rede têm surgido? Apoio também é uma outra expressão que ganhou um outro significado, né, com o próprio pesquisar para mim. A pessoa em sofrimento psíquico tem tido a possibilidade de um acolhimento amplo na rede de apoio do território, né? Uma questão importante essa. E uma das perguntas que finalizam:
o que pode ser apontado como entraves para uma efetiva intersetorialidade num cuidado integral e quais seriam as barreiras de acesso a esse cuidado. Então, essas aí são as questões, né, disparadoras que nós temos apresentado aí no nosso percurso. O objetivo geral, né, da nossa pesquisa, né, investigar sobre os possíveis caminhos e estratégias que podem colaborar na construção e no mapeamento de ações de matriciamento e apoio na rede de atenção psicossocial aqui do município de Santo Antônio de Pádua. Dentre os objetivos específicos aí, né, criar um projeto de ensino e pesquisa, né, através desse matriciamento em saúde mental, considerando as principais éticas do cuidado em saúde e como esse cuidado toma a amplitude necessária para promover, né, uma interlocução de vários saberes e na integralidade aí de um cuidado propriamente humanizado. Né? Um outro objetivo específico, elaborar aí referenciais técnicos metodológicos no processo de ensino com alunos e estagiários de cursos técnicos e de graduação que atuam na rede de atenção psicossocial, articulando aí uma clínica ética e política. Esse ponto tem sido fundamental. Né? Temos alunos, né, de diversas faculdades, né, das faculdades aqui da cidade, né, de Itaperuna, e isso tem sido de cursos técnicos, né, como do Senac, por exemplo, e isso tem sido preponderante aí para poder convidar os alunos a conhecer o que é o fazer em saúde mental, que não é alguma coisa que fica, né, restrita, que fica restrita aí à medicalização da vida, por exemplo, né? Como já foi mostrado na apresentação anterior. Muitos vêm com uma ideia mecanicista, biologicista, de que o tratamento ele é químico, né? Não uso mais a camisa de força, vai usar um remédio para poder prender aquele sujeito ali. E o mais interessante é que eles descobrem, né, que há outros olhares e há outras possibilidades de fazer. Eu tive uma experiência muito interessante com um dos nossos farmacêuticos, e ele, quando ele chegou no CAPS, ele se assustou, né, porque ele não conhecia, né, o CAPS de Pádua fica numa ilha, e ele se assustou porque ele, nossa, não sabia o tamanho do trabalho que vocês faziam. Para mim, as pessoas vinham aqui para consulta com o psicólogo e com o psiquiatra, eram medicados e pronto. Né, e ele se depara, né, com outro trabalho que pode outro trabalho que pode e deve ser feito. Também com objetivos específicos aí, né? Produzir conhecimentos qualificados sobre saúde coletiva através de ações de reflexões e ações transdisciplinares frente às ações fragmentárias e parciais do cotidiano e relatando as principais dificuldades aí na organização das várias redes e nos processos de gestão e planejamento local, né, na saúde pública. Também participamos, Gorete participa também, né, do Conselho Municipal de Saúde de Pádua, né, e nós estamos ali, né, sempre atentos aí a todos esses movimentos aí. Né, o próprio governo do estado, com uma política de um cofinanciamento, tem toda uma importância também, né, a nos ajudar a qualificar o trabalho em rede. Outro objetivo específico, abarcar os elementos socioculturais e educacionais aqui na região a serem acionados e até mesmo criados, a fim de favorecer, né, a produção de conhecimentos e o desenvolvimento de processos de ensino, a integrar as variadas esferas públicas e o compromisso social. Uma breve apresentação agora para vocês, né? O Departamento de Saúde Mental de Pádua, ele, né, ele é composto pelo Ambulatório de Saúde Mental, pelo Centro de Atenção Psicossocial Ilha da Convivência e por uma residência terapêutica também. Não sei se todos aqui são de Pádua propriamente, mas aqui acredito que sim. Pádua, né, região noroeste fluminense, a área nossa aqui do município, né, 611.981 quilômetros quadrados, a população nossa estimada para 2020, né, não tivemos censo no ano passado, 42.594 habitantes. Essa setinha aí mostra onde fica
esse curioso local chamado Ilha da Convivência, né, imagens quase que ao vivo aí do Globocop. E aí, aqui tem uma mais centrada, fica na ilha, numa região central de Pato, uma região, inclusive, muito bonita, né, de todos os CAPs que eu conheci, é o que eu considero o mais bonito de todos, tá? Modéstia à parte. Né, tal, quem já passou na Praça Monsenhor Diniz já viu esse portão lá, não é? Ali a parte interna nossa. E aqui, nessa terceira figura, é a residência, fica o CAPS, o ambulatório, e aqui embaixo a residência terapêutica, né, que é uma casa, né, de pacientes que vieram de internações de hospitais psiquiátricos e que é uma casa que Eu acho que essas figuras não estão aparecendo. Ou não estão? estão. Estão? Não. E Gorete? Só apareceu a primeira lâmina. Deixa eu fazer o seguinte, então, aqui. Agora aparece melhor? Sim, aparece, até porque a gente está na Praça de Miracema, esse programa de extensão. Né? Tá. E aí tem gente que não conhece mesmo. Tá. Mas tá mudando a tela aí para vocês? Sim. Ah, então tá. Então, Nunca tinha visto a ilha dessa perspectiva. tá. É quase o Globocop. E aí, agora virou a tela? Sim. Ah, então tá. Então, esse arco, quem já apareceu aqui em Santo Antônio, na Praça Monsenhor Diniz, a entrada, né? Na outra figura, o CAPS e o ambulatório, um fica do lado do outro, não é? E juntos, na verdade, um do lado do outro, mas juntos, entrelaçados aí. E abaixo o serviço residencial terapêutico nosso, que não que é mais carinhosamente chamado de residência terapêutica, onde nós temos aí moradores que também se tratam aí no CAPS, e eu tenho alertado a equipe quanto a isso. Nós chamávamos eles de pacientes da residência terapêutica. A residência terapêutica ela não tem pacientes, ela tem moradores, ela é uma residência, não é? A rede de saúde mental. Né, ontem tivemos uma reunião importante aqui no hospital do município, né, com a direção nova, explicando para as assistentes sociais, para a psicóloga, né, para o diretor do hospital, o que é a rede de atenção psicossocial, né, como se configura esse espaço, como configura o espaço dos leitos em saúde mental que nós temos, né? Desde 2013 foi fechado a clínica de repouso de Itabapoana, era o hospital psiquiátrico da região noroeste, e aí os pacientes são tratados no território. Né? Ainda uma dificuldade muito grande, né, das famílias poderem entender, dos profissionais poderem entender. Então, daí a ideia da educação permanente em saúde, né, ser mais do que necessário e fundamental nesse processo todo. Algumas considerações não finais, mas parciais, já que a pesquisa ela está, né, em andamento aí. As noções de vínculo, né, com os movimentos micro do cotidiano se fazem tão fundamentais quanto a realização de uma política de formação profissional em saúde mental, que envolva níveis solidários, assim como o movimento de fazer nossos gestores conhecerem as necessidades, os ajustes em ação e custeio. Promover a discussão do campo da saúde mental, da educação permanente em saúde e da atenção básica na universidade e nos serviços do SUS a partir das situações vividas nessa pandemia, traz à tona interseções políticas de pesquisa de possíveis e urgentes ações públicas, assim como propostas de intervenção. E, a despeito, né, dos ainda fortes abalos políticos administrativos pelos quais passam os serviços públicos e seus profissionais, principalmente nesses últimos anos aí, né, as experiências vividas nos espaços de saúde vêm a cada dia fortalecendo o diálogo e as ações coletivas alterando o cotidiano. Né? Essas intervenções nos vários espaços aí, isso já tem produzido interessantes movimentos aí. A corresponsabilização dos casos começa a ganhar forças e os movimentos antes pautados em ações desconexas e individualizadas se reestruturam e se coletivizam de modos mais horizontalizados e amplos. Está repetido aqui, pessoal.
É isso. Bibliografia nossa, né? Textos de autores importantes e outros mais aqui também. Caso, né, eu tenho todo um relato aqui, né, de cenas do cotidiano aí, né, do CAPS, do ambulatório. Caso vocês tenham, acho que eu posso enviar, né, Gorete? Quem tiver interesse, só me manda um e-mail que eu envio para vocês poderem ler. Né? É um trabalho que está em construção ainda e que aceitamos críticas aí da melhor forma possível. Acho que por enquanto é isso, Gorete. E as cenas vão ser apresentadas no Congresso Internacional na Argentina, né? Semana que vem, né? Ou na outra? Gorete, na outra, é dia 22, não é? Bom, gente, obrigada, Alain, pela apresentação. Gente, olha, vamos agora conhecer o Eduardo Silvagro Júnior, que é um médico aqui, professor da Faculdade de Medicina da Unig, que a gente teve a honra de receber aqui no nosso mestrado, de agregar a nossa equipe, e depois a gente vai abrir a discussão, tá? Com o professor Roman conduzindo. E eu quero salientar aqui que eu vou apresentar as próximas oficinas depois no finalzinho, e a gente vai voltar em novembro a discutir com a presença do psiquiatra Holmes, né, essa questão do leito em hospital geral, vai ser muito bom, tá? Em novembro. Por favor, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Só testando o áudio e vídeo aqui. Estão ok? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Tá? Só falar que a honra é toda minha, professora, de ter sido, né, agraciada aí com uma vaga no mestrado. Tá? Vou apresentar para vocês, pessoal, o meu projeto. Tá? Eu sou médico aqui em Itaperuna, eu sou médico intensivista, professor da Faculdade de Medicina, e foi isso que me motivou a fazer esse projeto. Vou iniciar a apresentação. Vamos ver se está aparecendo direitinho. Pessoal, o slide está aparecendo para vocês? Está ótimo. Está sim, Eduardo. Tá. Qual é o nome do meu projeto, pessoal? O Médico e a Morte, diante do inevitável, olhares sobre a metodologia de ensino na formação dos cursos médicos no trato com a morte de pacientes. Pessoal, eu começo com uma pergunta. Qual a preparação de um profissional da área da saúde, especificamente os médicos, para lidarem com o fim iminente? É uma pergunta que é uma provocação, e eu já respondo. Essa preparação ela é insuficiente. Tá? Porque a gente lida com a morte frequentemente, né? E de duas formas. A gente tem a morte que é repentina, que é aquela morte de uma fatalidade, de um acidente que não estava sendo esperada, e a gente tem aquela morte anunciada de um processo crônico, uma doença irreversível e uma doença terminal. Isso me motivou a fazer uma reflexão. Como que esse aluno, especificamente mesmo para a medicina, né? Como esse aluno ele é preparado para lidar com essa situação? Como ele é preparado para dar ele vai chegar um momento que ele vai ter que dar essa notícia para uma família, né? Como que ele é preparado? Por isso eu coloco o tópico da necessidade de uma reflexão epistemológica da tanatologia nos cursos de medicina. Tanatologia, pessoal, o estudo da morte, né? Mas não o estudo biológico, né? Aquela parte físico-química, são as reflexões sociológicas e filosóficas envolvidas na morte. Nós estamos propondo 3 momentos dessa pesquisa, né? O primeiro momento que a gente vai fazer a revisão bibliográfica, e nessa revisão bibliográfica, os temas relacionados são a ética do cuidado, normatizações para os cursos de medicina, nós vamos falar de cuidados paliativos, a visão da morte na medicina, como esse conceito se ampliou no século XX, século XXI, com as novas técnicas, né, com antibióticos, enfim. Nós vamos passar pela história, né, compreendendo a morte ao longo dos séculos e entender um pouco da psicologia da morte. Inicialmente, né, é uma pesquisa qualitativa com estudantes de medicina da Unig, faculdade onde eu leciono, né, em períodos finais de formação.
observar possíveis lacunas, permanências, alterações ou discrepâncias em seu processo formativo. Aqui, pessoal, eu estou apresentando um projeto original sem as alterações que já estão sendo propostas, tá? Vamos trabalhar com entrevistas semi-estruturadas, onde abordaremos 3 pontos chaves principais. Como a formação acadêmica pode ajudá-los a lidar com o processo de morte de seus pacientes, o que desejam enquanto formação sobre essa temática ao longo do curso e o que sugerem no quesito disciplina ou projetos. Nesse momento, pessoal, onde eu não tinha feito alterações nessa metodologia, eu não tinha tido contato com o viés cartográfico, né? Agora eu comecei a ter contato com essa forma de estudo, né? Onde a gente pode fazer entrevistas cartográficas, e eu já estou vendo como trazer esse viés cartográfico para essas entrevistas, né? E a partir daí, a partir dessa pesquisa qualitativa, propor alterações, ou reorganizar o quadro disciplinar do curso de medicina, ou criar um projeto interdisciplinar modelo que seja capaz de atender às demandas levantadas. Compreender como os alunos percebem a sua formação acadêmica para o trato direto com as situações de morte ao longo de sua carreira. Que a partir desses dados iremos revisar a grade curricular, alterando ou inserindo novas disciplinas, ou o projeto interdisciplinar. E ao final desse estudo, a gente vai ter uma revisão bibliográfica, uma análise sobre o processo formativo dos alunos e um projeto de trabalho que vai abordar a temática da morte de maneira mais construtiva e eficaz para o cotidiano profissional dos futuros médicos. Só um cronograma para ilustrar. Eu tinha estruturado em alguns pontos, né? No primeiro ponto, no primeiro momento, nós vamos trabalhar com a história da morte, né? Passando aí desde a concepção grega, né? De onde temos o início da medicina, né? Conhecimento esse consagrado, onde avançamos nesse conhecimento com a Idade Média, com os avanços da modernidade, né? Os avanços no tratamento, onde a gente passa a buscar a morte, entender o conceito socialmente construído em cima de morte, né? Como que a vida, o medo e a morte, porque esse ciclo ele é evitado, né? Talvez aqui caiba algumas nuances sobre até a estética da morte. Isso é algo que me veio recentemente a ser ainda estudado, né? Após essa análise histórica, né, a gente vai compreender o papel do médico em relação à morte, né? Pela sua necessidade de lidar com a morte. Como que esse médico vai se comportar diante de um familiar, por exemplo? Aqui eu levanto uma questão, até em discussões com a minha orientadora, né? Sobre há uma prática, pessoal, que é comum, quando você vai dar notícia de um óbito, por exemplo, você administrar um benzodiazepínico para aquele familiar. Aí aqui eu faço a pergunta: existe mesmo essa necessidade da gente ter que intervir de forma química nesse familiar? Será que esse familiar não foi preparado de forma adequada? A gente precisa fazer uma intervenção farmacológica, né? Onde faremos uma análise do currículo base, documentações normativas, buscando o viés da tanatologia para preencher essas lacunas, né? E também trabalhar com o conceito, pessoal, de cuidados paliativos, né? Tentar disseminar esse conhecimento que ainda é um tanto quanto nebuloso, né? O cuidado paliativo ainda não é muito bem entendido pela população. Aí, eu acrescento o tópico de epistemologia da morte, né? Como iremos construir esse caminho, né? Buscando a metodologia para essa disciplina tanatologia, né? E um tópico de humanização da morte e empatia, né? Porque a morte é inevitável, né? Então a gente precisa desconstruir essa visão tão macabra, talvez seja essa palavra, da morte. E essa aqui seria a bibliografia que eu consultei.
Obrigada também, Eduardo, né? A gente está aí com essas pesquisas já em andamento, da Tânia, do Alain, e o Eduardo nos chega com essa questão tão atual e urgente, né? Falar sobre o morrer. Romã, por favor. Professor Romã. Olá, boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, fico muito feliz de voltar a vê-los, né? Estou me reencontrando após longos meses com algumas das pessoas aqui, enfim, a própria Gorete. Eu acho que há um certo tempo que a gente não Eu estava te vejo há séculos. numa mesma live ou coisa do tipo, né? Mas, enfim, muito grato e muito contente pelo convite, né? De alguma maneira também para continuar a nossa conversa, também é muito legal ver seus orientandos, seus antigos orientandos, colegas, né? Já colegas, né? Co-escritores, etc. Né? Bom, eu não tinha tido, né, a ocasião, embora conheça, por exemplo, o trabalho da Tânia e do Alain e o seu trabalho, Gorete, né, mas eu me esforcei agora para poder captar todas as linhas, né, literalmente tão densas, né, tanto tematicamente quanto, enfim, conceitualmente, e as questões suscitadas, né? Me parece que são coisas muito densas. Então, eu não sei se estou no final do semestre e estou cansado, mas estou sentindo assim, com medo de não estar dando conta dessas questões. Me diga quanto tempo temos, quanto tempo você me oferece? Olha, eu queria assim, a gente conversar aqui na roda, né? E você trazer suas impressões também. Mas queria falar com a Renata, que é a trabalhadora do CAPES, né, de Miracema, que ouviu aí esse relato da pesquisa, que deve ter ficado, né, com a mesma emoção que eu. Que tal uma primeira Mais rodada, emocionada. um primeiro levantamento? Quanto tempo? Me diz aí, coloca. Olha só, a gente tem até às 7, são 18h13. Temos Às uma 7 hora, acaba ok. a nossa oficina. Então vou tentar falar uns 15 minutos, 10 a 15 minutos. Por favor, né? Claro. E, eventualmente, se eu achar que ainda estou com coisa para falar, mas eu vou me dar esses 10 a 15 minutos Sim, tá iniciais. ótimo. Claro. Talvez assim. E eu vou me permitir, então, dialogar, transitar Sim, de um ao outro, né? Porque são coisas que estão muito, muito vinculadas, né? Me parece que o vínculo essencial dessas três são precisamente reflexões sobre a prática, né? Ou sobre a educação em saúde, a formação dos profissionais de saúde, né? E a formação, uma formação não apenas conceitual, senão uma formação ética, uma formação que vire para a prática, né? Para a vida profissional e para a vida dos sujeitos com os quais esses profissionais trabalham, né? Esse me parece o que esse é o álibi que eu estou oferecendo para poder de alguma maneira ir de um ao outro, se que eu consigo, né? Mas enfim, e o que nós vemos, né, nessas três apresentações, sobretudo as duas primeiras, é um conjunto de noções doutrinárias fundamentais, né, que permeiam, que embebem, né, digamos, que carregam, né, o cotidiano, né, dos profissionais de saúde, né, e uma série de noções doutrinárias, matriciamento, só vou levantar, interdisciplinaridade, integralidade, clínica ampliada, apoio matricial, território, educação permanente em saúde, vínculo, corresponsabilidade, corresponsabilização, né? Eu, depois, pela minha própria palavra, né, que não foi citada, acolhimento, busca ativa, né? E o que me impressiona, eu que não sou um profissional de saúde, o que, de alguma maneira,
tenho me aproximado, né, como antropólogo, né, ao mesmo tempo como esses conceitos ou essas noções doutrinárias estão, por um lado, tremendamente presentes, né? São como, por momentos, são como fantasmas, né? Que nos espreitam, né? Que nos, né? A ideia de, né? Aquela coisa de o fantasma da integralidade, né? Essas coisas, né? Aquela coisa que nós, né? Que gostaríamos de poder realizar e de repente nos assombra, né? E me parece que é um desafio ético profundo, né, que vocês se colocam, né? No caso do Eduardo, né, indo precisamente por assim dizer, a um dos extremos, né, da experiência, né, que é o fim da vida, que é esse é um elemento fundamental da existência humana, né, aquela coisa que, né, se nós somos, né, Homo sapiens sapiens, né? Aquele que sabe, esse ser vivo que sabe, ou que poderíamos dizer que sabe que vai morrer, né? A diferença, né? Dos outros seres vivos, né? Claro que os outros seres vivos, em determinado momento, podem perceber, né, que a morte, né, os está pegando, né? Mas nós vivemos pensando ou adiando o pensamento sobre a morte, né? Então, meio como que a morte nos coloca diante de um metadiscurso, né? Porque, por um lado, estamos o tempo inteiro fazendo de conta que nós não vamos morrer, né? Então, planejamos, sonhamos, né? Combinamos, etc. E a gente não sabe, né? Bom, esse é um ponto que interessante, essa ideia do compromisso ético que a reflexão de vocês estão colocando, né? E o compromisso precisamente da pessoa, não a doença, né? E como fazer essas discussões, né? Estou tentando captar algumas das coisas que me chamou a atenção. Um comentário que achei fantástico da apresentação da Goretti é aquela imagem evocada, né, por Amarante, né, da silhueta petrificada, né? Aí eu pensei que eu vou procurar, não sei se você achou aquela foto, né? Mas e eu pensei rapidamente na noção de aura em Walter Benjamin, né? Aquela ideia do irrepetível da experiência, né? Aquela coisa que não volta a se repetir. Benjamin, ontem falei dele, né? Aquela questão do cinema diferente do teatro, a gente pode ver 100 vezes uma mesma cena, né? Mas a ideia de que, né, cada singularidade é uma singularidade irrepetível, né? E esse me parece que é a questão que vocês três estão trazendo, né? Ou seja, que vocês convivem com protocolos e normatizações, e que Eduardo está querendo levantar, mas lidam com singularidades, né? Então, não adianta você já, né, mesmo safo, mesmo experiente e tal, vem com aquela frase feita para dizer que, digamos, a pessoa, né, do paciente ou do impaciente que nos interpela, nos comove, né, nos subverte, né? Então, nós somos... E eu acho que, eu venho repetindo isso, né, eu acho que esse é um elemento em comum com os profissionais da educação, né, porque nós lidamos com protocolos e burocracias, provas, notas, textos no Classroom, atividades, lista de presença, etc. e tal, e lidamos com singularidades, e com um elemento fundamental, que vocês não mencionam, mas vocês estão falando os três, né? Todo o tema da biopolítica, né? Aquela coisa né, de fazer a vida andar, né? O como lidar, né, com a vida e com a morte, né? Então, me parece que vejo esses elementos em comum, né? Mas voltando a esse tema da silhueta, né? Ao mesmo tempo, como fazemos para lidar no nosso cotidiano com, por um lado, toda a nossa inserção institucional, etc., e como lidar com aquilo que subverte a dimensão institucional, né? Aquilo que
digamos, não... eu, em algum momento, anotei, vou procurar aqui, que eu anotei que alguém menciona, ou eu li dessa forma, né, como aquilo que não cabe em si, né, aquilo que transborda, né? Nós temos os protocolos, nós temos a rotina, nós temos nosso consultório, nossa mesinha, nossos horários, mas a implicação, que é um outro dos termos que flutua por aqui, a implicação nos tira daquele lugar, daquela zona de conforto, né? Então, nesse sentido, os profissionais de saúde lidam não apenas com o sofrimento psíquico, né, dos cidadãos, né, que vêm demandar cuidado, senão que, digamos, estamos constantemente nos colocando numa situação de fronteira e de sofrimento, de adoecimento, etc., né? Me parece que esse é um ponto que vale a pena. Então, as tentações para a redução, aqui agora a gente mencionava de Menezes e de Yazui, né? Aquela coisa de redução ao sintoma. Essa é uma das possíveis e mais recentes, eventualmente, redução. Associei isso, fazer asilar como uma redução do sintoma e fazer interdisciplinar como lidar com questões interpessoais, né? E aí digamos, interpelando o Alain, né, quando e aparece muito, sobretudo na apresentação da Goretti do Alain, todo o tema dos modos dialógicos, etc. e tal. Mas, na verdade, os modos dialógicos estão cheios de tensões e mal-estares, né? Nós podemos invocar, né, bem intencionadamente, os modos dialógicos, mas os modos dialógicos não se dão aprazivelmente, né? Vem alguém que nos tira a paciência, que a gente espera um pouco, estou passando essa receita, mas me entrega isto, quando vai ser? É aquela coisa, né, de que nosso trabalho burocrático ele é constantemente pressionado por uma interpelação pessoal e pessoalizada, né? Digamos, quando a gente fala afetividade, na verdade também que nos afeta profundamente, né? Nos tira o chão, nos desafia, e inclusive nos ameaça com processos burocráticos, né? Quando a gente, de alguma maneira, é sujeito e reage como sujeito, ou seja, fala alguma bobagem, fala alguma ironia, xinga, né? Quando nós viramos sujeitos, o outro, né, nos enquadra burocraticamente. Então, isso é enlouquecedor, né, para os profissionais de saúde. Estou apenas mencionando essas tensões, né? E uma última coisa para tentar respeitar esses entre 10 e 15 minutos é essa questão da cartografia, né? Digamos, eu como antropólogo, eu gosto muito da noção de etnografia, e eu vejo sempre, é uma conversa que nós temos há muito tempo com a Goretti, né? E que são noções muito similares, né? Mas aí ficou pensando, por exemplo, aí pensava no projeto do Eduardo, né? E eu acho que vale para todos, também o projeto que mencionou o Alain, né? Porque o Eduardo mencionou uma série de questões que são, para se dizer, questionários. O que você acha da formação? O que você pensa das disciplinas? Né? Toda uma dimensão conceitual. E aí eu pensava, primeiro, por um lado, o que é interessante tentar entender é o currículo oculto. Não é aquilo que está dentro da grade curricular, mas é aquilo que está dentro, né, da experiência vivida daqueles estudantes que vão para um hospital, ou dos professores que fazem clínica no hospital, ou dos médicos que fazem clínica no hospital. Então, como antropólogo, também me parece muito interessante, e uma outra forma e aí sim, dialogando com Alain e a Goretti também, que a roda de conversa, digamos, nós criamos um espaço instituído denominado roda de conversa, mas nós estamos o tempo inteiro
com a conversa rodando, e às vezes a conversa travando, a roda trava, bota um pau na roda, né? Aquela coisa, né, dos diálogos que tem a ver com a questão da interdisciplinaridade. E o psiquiatra, às vezes, não, eu estou nesse horário, não, eu não fiz concurso para isto, eu não fiz concurso para aquilo, né? O diálogo interdisciplinar ele está atravessado por travas, né? Burocráticas, intersubjetivas, etc. e tal. Então, eu sempre fico preocupado para, digamos, esses espaços vácuos, né? Esses espaços mesmo que microabismais, né? Por assim dizer. Mas me parece que precisamente são esses espaços que, né, como a Goretti usa muito essa palavra, né, essa questão dos atravessamentos, né, e a tentativa de pular, né, de transitar esses micro vazios, né, que são os impasses do cotidiano da experiência institucional, não é? E me parece que o conceito de roda de conversa e de metodologia paideia, para além dessa demarcação de um espaço instituído específico, vamos nos reunir no Google Meet, vamos nos reunir com tantos profissionais, né? Me parece que é uma espécie de noção difusa de roda de conversa em que esses impasses, né, são ultrapassados, são atravessados, né? Vamos e, né, voltamos, recuamos, refazemos os vínculos, né? Me parece que vocês estão falando disso, embora tivessem falado especificamente desses outros eventos específicos, né, denominados com essas palavras. Mas voltando para fechar então o que eu estava falando ao Eduardo, me parece fantástica a possibilidade de, por exemplo, conversar com médicos ou conversar com estudantes, né, que eles contem experiências reais, experiências vividas, né? O que eles sentiram quando viram o primeiro cadáver, né? Quais foram seus sonhos, seus pesadelos, né? O que lhe aconteceu com o doutor X quando teve que falar, né, alguma vez? Você já teve alguma situação que te perturbou, etc. e tal? Essas são as histórias reais, né, que vale a pena recuperar numa conversa solta, né? Bebendo cerveja, contando piadas, rememorando histórias da formação. Aí que eu acho que vão surgir as questões mais fantásticas e que estão muito além de uma resposta, né? O que você acha da formação, etc. e tal. E que me parece que está muito ligado a essa ideia de currículo oculto, seja da formação ou do espaço institucional. Enfim, eu tentei fazer um breve apanhado, né? E uma última coisa me pareceu interessantíssima, que a Alain apenas nos mencionou, nos passou, né, um doce, né, pela boca, e essa tensão entre malha e rede, né? E é muito interessante porque isso é uma discussão absolutamente atual, né? E as tensões e semelhanças e diferenças entre a noção de malha e rede. A rede como uma coisa, né, já pronta, é como a rede física de saúde, né? A rede dos níveis primários, agora. E a malha fala precisamente do andamento das coisas, né? Porque nós temos essa noção do encaminhamento como protocolo, como formato, e a outra coisa é o real andamento da coisa, né? Então, me parece que ali você tem também uma coisa muito interessante a nos trazer, né? Vocês têm, né? Enfim, é isso, basicamente que bom, é isso. Romã, que bom assim, né, passar por essas pesquisas, assim, apontar questões tão relevantes e esse movimento todo em construção, né? A pesquisa da Tânia lidou com a questão da roda de conversa, porque ainda estava no presencial. E teve, na medida em que ela nos apresenta um movimento, né, com todas as estratégias de saúde da família, que durou quase 3 horas, várias discussões. Então, essa dimensão dialógica ela é atravessada, ela atravessa as rodas, né? Vivo isso na cena que ela nos traz. Já o Alain, em função até de questões apontadas
pelo Comitê de Ética, porque essas pesquisas elas são apresentadas ao Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da UF, né? E essa questão da confidencialidade, as entrevistas dele têm sido individuais, né, Alan? Optou-se por essa questão, né? E essa questão da roda é muito apontada nesse momento presencial. Mas aí, gente, Mariana viu traços da humanização nessas 3 pesquisas, né? O que você achou? O que vocês têm para falar? Aí vamos conversar sobre. Gorete, vou precisar me retirar. Desculpa, Mariana, que eu achei que você não estava aí, Renata. Fala. Não, rapidamente, eu preciso me retirar, que eu tenho que dar aula agora, tá? Mas é sempre um prazer ouvir essas discussões, as pesquisas excelentes, como sempre. É um prazer, Tânia, eu trabalho com ela no CAPES há algum tempo, Alan, a gente se formou juntos, né, Alan? Trabalhamos juntos, né? Agora como docentes na mesma instituição. Eduardo, não tive ainda o prazer de conhecê-lo aí, né, no grupo de pesquisa, mas estou conhecendo hoje a temática, e assim, muito me encanta, mais uma vez, né, poder ouvir e falar de algo que, né, me atravessa diretamente por conta da minha prática no SUS, no serviço de saúde, né, a questão do matriciamento, essa coisa do cuidado, que eu também discuti na minha dissertação, né, e ver Romã, né, Romã também, que fizemos um trabalho juntos, né, Romã, conheci esse mundo do antropólogo, aí, enfim, várias questões aí, cada vez mais pertinentes, em função dessa questão, né, da medicalização, que é muito forte, que a gente vê entranhado no discurso médico, psicológico também, né, assim, enfim, mas que a gente vem tentando realmente, né, levar outros, né, enfim, outras discussões, outros modos de ver as questões do sujeito. E você desculpa, tá, Mariana, ter te interrompido, mas é porque eu vou precisar sair agora, então foi isso. E, Romã, eu tenho a foto, porque, né, a gente convive com essas preciosidades, e a Gorete me presenteou uma vez no grupo, a gente teve um sorteio, e eu ganhei esse livro, que é Os Lugares da Memória, Causos, Contos e Crônicas sobre Loucos e Loucuras, do Paulo Amarante. E aqui nesse livro tem essa foto, tá, Romã? Depois eu vou enviar para você, tá bom? Mas não está muito nítida, né? Porque também acho que ele coloca, né, em função, acho que ele tirou ali alguma foto, enfim, mas dá para ver, assim, um recorte. Mas é isso, assim, Gorete, obrigado pelo convite, pela potência sempre dessas discussões, prazer enorme, queria ficar até o final, Matheus está ali também, Matheus, pessoal da UF aí, é um prazer muito grande, tá? E, assim, a gente espera poder participar um pouco mais aí em outro momento, tá bom? Um abraço. Renata, obrigada, tá? Pela presença. Tchau, tchau. Gente, olha só, a Cristiana levantou uma questão aqui antes, Mariana. Ela fala da questão como que estão pensando a composição estética da dissertação, nessa perspectiva da afetação. Como dar a ver a intensidade das pesquisas com a escrita, enquanto gesto que desacomoda os sentidos, né? Eu queria depois ouvir um pouco do Alan, do Eduardo, mas eu trouxe aqui um pouco da escrita no diário, né? Que a gente vai falar disso aqui, né? Quer dizer, eu estou trabalhando isso, Eduardo entrou agora, né? A gente em julho, agora agosto, né? E com Alan a gente tem trabalhado isso, tanto que a gente resgatou aí umas cenas para levar para um congresso, porque ele está também no finalzinho da dissertação, né? Falta aí uns 2 meses para concluir, né? E então as tensões do campo elas são trazidas ao diário, a intensidade da escrita na perspectiva da afetação se dá no registro dessas cenas do cotidiano, que valoriza os pequenos gestos, né? A gente está nesse movimento. Eduardo está sendo apresentado a escrita cartográfica exatamente por causa desse ethos cartográfico e da conversa que o Scliar nos apresenta, a conversa que a gente não sabe onde vai dar, o imprevisível da conversa, então é sair da entrevista semi-estruturada, né? Porque o pesquisador não pode ir a campo,
imaginando que vai pegar, né, nesse sentido do cartógrafo que vai desenhar o espaço, né? E, quer dizer, eu lido com a subjetividade, né? O meu viés é psicológico, é da psicanálise, né, da psicologia social. Então, por isso, esse é meu subsídio, né, desse viés cartográfico que o meu colega antropólogo, que lida, né, com a etnografia e que sempre assim aprendo muito com ele, né, obviamente, com toda essa contribuição, porque a cartografia conversa com a etnografia, mas a cartografia traz essa dimensão do subjetivo, né? Da implicação, que até o Devereux, né, na história da antropologia, que traz a contra-transferência da implicação do pesquisador, mas na cartografia esse é um ponto central, né? O pesquisador se colocar. Daí que essas tensões do campo são trazidas para o diário, né? A intensidade da escrita, na perspectiva dessa afetação, se dá no registro dessas cenas, porque quando o Eduardo foi entrevistar o médico que fala da morte ou da pessoa que diz sobre morrer, ele vai estar se remetendo às questões subjetivas dele, né? Quando o Alain se coloca nessas malhas da rede, ele está lá dentro, porque ele é gestor, ele é diretor lá da saúde mental de Pádua. Então, assim, não tem esse viés da neutralidade, nem esse viés de uma pretensa objetividade, né? Então, a subjetividade ela é muito considerada, até a dinâmica inconsciente e a dinâmica dos atravessamentos maquínicos, onde a gente vê uma serialização nos CAPs, né? Da gente, né, se colocar para conseguir o remédio, para organizar a fila do psiquiatra, enfim, esse movimento todo, e as tentativas de busca de linhas de fuga do Alain nos processos de singularização, né, da pesquisa da Tânia, nos processos de singularização, desse sair do CAPES e ir até a estratégia de saúde da família, lidar com a atenção básica e com todo esse viés da integralidade, que vai falar de uma atenção, de um trabalho especializado, mas vai falar da promoção da saúde também. E no viés do lidar com a morte, né, onde os cursos de medicina, nessa perspectiva do que você traz do currículo, a gente pode ver uma serialidade, né, onde essa morte, né, talvez possa não ser conversada, e o Eduardo propõe um processo de singularização ao falar de um trabalho que vai buscar trazer a morte para a cena da vida, né? Do conversar, da construção. Então, a cartografia ela tem essa dimensão da consideração do subjetivo, a consideração dos atravessamentos, né? E o subjetivo e dos processos de subjetivação, porque na medida em que o pesquisador ele é um interventor, as pesquisas não são extrativistas, elas são também colaborativas, interventivas, há mudança nesse pesquisador no ato de pesquisar, né? E produção de sentido, quando ele entra no campo e sugere temáticas, né? E dispara uma pergunta, há processo de subjetivação em jogo. Então, nesse sentido, que a gente trabalha com a dimensão da cartografia, mas as suas observações de antropólogo, né? de quem lida e conhece a etnografia, sempre nos é muito cara. Né? Mariana ia falar sobre humanização, ou sobre o que você quiser. O microfone está desligado. O microfone está desligado. Conseguiram escutar agora? Estão escutando? Ah, então tá bom. Boa noite, né? Eu gostaria de parabenizar a todos, né? Pelos trabalhos que estão estupendos, né? Nossa, eu acho que é de extrema importância, né? O Alain trazendo essa temática, né? Eu acho que todos os trabalhos, né? Eles estão se entrelaçando com a questão do pensar no outro, né? Do pensar no nosso município com relação ao Alain, né? De pensar nas redes, né? E do Eduardo de pensar no outro, como tratar esse quesito morte, né? Tanto de passar
pro familiar quanto dos nossos sentimentos mesmo, né? E eu acho que todo esse trabalho, ele também se interfere ao meu, ele se entrelaça ao meu no sentido, né, do viés da humanização, né, do pensar no outro, dos sentimentos, né, do viés mais sensível que vocês têm, da sensibilidade de querer mudar alguma coisa, né, e também de traçar os sentimentos que vocês que nos são passados, principalmente na temática do Eduardo, né? Eu vou focar mais nessa temática porque é o que eu estou vivendo mais agora, né? Eu tenho experiências, né, de estar relatando para os pacientes. Nós, enfermeiros, já demos muitas notícias, né, em conjunto com o médico, com relação à morte, né, que o seu ente querido morreu. Como que você vai explicar? Né? Como que você vai falar, olha, o paciente que você internou há 2 dias, ou há 1 dia, ou há algum momento, ele morreu, né? E é uma coisa que você não espera. E assim, é uma temática que nos atravessa muito, porque nós sofremos junto com o paciente, né, com o familiar, e a gente não tem preparo algum para isso, né? Os nossos sentimentos estão todos ali, a flor da pele, e a gente precisa de manter, né, uma carcaça, manter uma estrutura. E às vezes a gente não consegue fazer isso, porque nós somos humanos também, né? Aí entra o quesito da humanização, de tudo. Nas minhas leituras atuais também, eu atravesso com o trabalho do Eduardo, né? E assim, eu acho tudo muito necessário, todos os trabalhos são muito necessários, de extrema importância. O trabalho do Alan é de extrema importância para o nosso município, para a saúde mental do nosso município, para o nosso hospital, né? Que a gente tem, né? Muita necessidade de ter novas caras, novos projetos, novas, né? Denominações, estruturas, de novos ares, né? Novas mentes abertas para poder fazer com que isso tudo aqui funcione. E olha, estão todos de parabéns, tá? Gostaria de agradecer por ter a oportunidade de vê-los. Parabéns, era só isso. Obrigada, Mariana. Bem, gente, eu vou deixar aberto, mas eu vou falar antes que dia 19, né, dia 19 agora de outubro, a gente tem outra oficina, né, desse programa de extensão. A gente tem a oficina que eu vou colocar aqui para apresentar, só para vocês já guardarem a data. Apresentar a tela. Deixa eu ver, cadê? Onde é que eu coloquei? Aqui. Olha, então, eu quero falar para vocês que dia 19 do 10 a gente tem o professor, né, mestre Valdir Barcelos, que é mestre em ensino, do programa de pós-graduação em ensino. O professor Valdir vai apresentar a temática da identidades e questões de gênero, locais e tempos outros, das implicações das existências transformadoras em contextos citadinos pequenos e áreas rurais, onde ele vai trazer um estudo realizado na sua dissertação de mestrado, na sua pesquisa, e o professor mestre Carlos Eduardo Fíngulo Tostes e o professor doutor Daniel Paiva, né, vão apresentar uma pesquisa com foco em iniciativas para o incentivo à educação patrimonial em municípios do Noroeste Fluminense. Então, são as oficinas que a gente vai ter em 19 do 10, onde a gente vai dialogar essas pesquisas com a cultura local. 9 do 11 e de 23 do 11, a gente tem uma discussão sobre medicalização da vida e da educação, com a presença das professoras mestres Tamires, da Rafaela, do mestrando Tarcísio, da Renata Caviari, da Erilza, né? Eu vou estar aqui também, e o mestrando Holmes, que é um psiquiatra que faz mestrado com Paulo Amarante na Fiocruz e que tem um trabalho desse acolhimento sem a primeira medicação, né, para crises intensas de psicose, como é que se dá isso? Então, vai ser uma coisa muito interessante. Muito bom esse livro do Felipe Herrier, muito boa lembrança. Né? Então, gente,
eu que vou abrir aqui, se alguém mais quiser comentar, falar, perguntar, se Alain ou Eduardo puder falar um pouco sobre essa intensidade da escrita, como é que se dá com esses processos de afetação, se quiser comentar, né? Fica à vontade. Eduardo está entrando agora, né? Ainda não está totalmente iniciado. Se você quiser falar, Alain. Na verdade, assim, todo o processo de escrita, né? Na verdade, o Agorete trouxe a questão, falou de busca ativa, né? Tem sido feito um movimento exatamente desse aí, né? De fazer um chamado aí, né? Aos diversos profissionais aí da rede, né? Aos diversos setores. Então, assim, isso tem provocado aí, né? Movimentos extremamente interessantes, por vezes desgastantes, é a grande da verdade, né? Nessa demanda, né? Movimento que tem surgido, né? De fazer esse atravessado pela rede, né? Vários profissionais, inclusive, e só de fazer, infelizmente, aquele movimento de encaminhar, né? E aí encaminha, e entra em contato comigo, e liga para o CAPS, né? E eu sempre lembrando, mas olha só, é a questão do apoio, é o do trabalhar junto, em conjunto, ainda, né, se percebe muito aí os vícios. Essa é uma dificuldade, né? Enquanto a Gorete e o Roman falava, eu me lembrei de uma questão importante, de um traçado. Agora, falando do Holmes, estou muito curioso, né, quando o Holmes estiver aqui. Porque, assim, eu passei em CAPS, né, do Rio e de Niterói, e de psiquiatras não serem aqueles... Há uma fala de um colega aqui no interior, né, que eu acho uma fala muito triste, que ele fala o seguinte, né, que vai bem de encontro com a lógica neoliberal, né, e ele fala: Alain, eu sou um operário, né, de prescrever, de receita, papel, caneta, papel, de olhar rápido para o paciente e prescrever. Acho uma fala muito triste essa, né? E aí, o que nós temos? Mas eu venho de encontro com psiquiatras de poderem fazer rodas de conversas e grupos com os pacientes, de fazerem oficinas, né? Eu tive contatos com psiquiatras, né, em Niterói, no CAPS da Casa do Largo, que é uma pessoa que eu quis trazer aqui para o interior. Ele passou pelo processo de desinstitucionalização aqui de Carmo. Ele fazia oficina de marcenaria com os pacientes, não é? Era alguma coisa importantíssima. Te cortando assim um pouco, né? Eu também tive essa vivência, mas o problema são os psiquiatras que nos chegam formados nos grandes asilos. Um olhar, né, um olhar mecanicista e biologizante apenas, né, que até encaminha para a psicoterapia, né, dá um nome de psicoterapia de apoio. É uma expressão que eu não consegui entender o que é psicoterapia de apoio, né? Esse termo padrão, quase que um jargão, vai para a psicoterapia, né? Toma um remédio, mas vai para a psicoterapia de apoio, não é? Sempre numa outra vertente, numa vertente de uma pura e mera e simples catarse, né? Todo esse movimento, né? Ontem eu falei, estávamos no hospital, eu me lembrei de uma frase de um colega da época, que ele falou assim: nós podíamos fazer, né, no serviço hospitalar de referência uma porta que daria para a área externa, para os pacientes não terem que passar pelo corredor, né? Eu me lembrei ontem, no meio dessa reunião. Para que eles vão ficar passando no corredor, né? Então a gente vê uma questão excludente de construir, né, dentro do próprio hospital geral, um hospitalzinho psiquiátrico dentro de um entorno. Então, assim, ainda é muito preocupante tudo isso. É uma luta, não é? É uma luta constante, mas estamos aqui para isso, né? Quer falar um pouco, Cristiana, sobre essa intensidade da escrita? Porque é muita emoção para a gente aqui hoje também, né? Está fechado o seu microfone. Tá bom. Parabéns, eu achei que as pesquisas são de uma densidade, assim, e de temas muito interessantes, né? Da Tânia, do Alain, e, por exemplo, a do Eduardo, que eu conheci ele no processo
de seleção, né? Já tinha ficado muito interessada na temática. Fazendo um parêntese para o Eduardo, essa temática ela é tão interessante, é um tabu, não se fala, né? Pouco se fala. E aí a gente pensa que no curso de medicina isso faz parte, e a gente começa a entender que não faz parte, né? Mas a minha área de interesse por muitos anos foi educação infantil. E na educação infantil é um tema, é um tabu. E chega a ser uma loucura, né? Por exemplo, as crianças fazem atividades, experiências, em algum momento vem um peixinho para casa, né? Quando estão em algum projeto. Quando o peixe morre, para não falar sobre a morte do peixe, sobre esse ciclo, né, que se encerra, que é o ciclo da vida, a mãe corre antes da criança acordar e compra um outro peixinho e substitui. Mas é um tabu, assim, que não se quer falar, e eu acho que a pandemia trouxe isso à tona, a gente tem que falar. Eu já fiz, há uns 3 anos atrás, eu fiz um mapeamento de literaturas infantis que abordam a temática morte, eu tenho todos os livros em casa. Eram 6, e desses, não nacionais, né, internacionais, que abordam a morte para a gente trabalhar com crianças. Então, assim, Eduardo, fascinante. A gente pode criar, né, puxar fios da tua discussão desde a educação infantil, né? Desde pensar as relações com as crianças. Mas, enfim, sobre a escrita, eu queria dizer o seguinte: o Roman, eu escrevi, depois o Roman puxou uma questão que me salientou mais ainda essa questão, né? Eu tenho pensado muito em nossas pesquisas que não são convencionais, no sentido de seguir um roteiro pré-pronto, né? A gente vai nos rastros da pesquisa, a gente vai farejando, a gente já vai com os sentidos apurados, né? Tentando ouvir, cheirar, degustar, a gente vai buscando indícios da onde a pesquisa pode nos levar. Mas aí o Roman falou em algum momento assim, e aquilo que não cabe, né? E aí o Roman falou isso, né? Aquilo que não cabe, bom, você está entre protocolos, você está entre as referências, você está na burocracia, mas sempre tem alguma coisa que escapa, tem aquela coisa que não cabe, tem aquela coisa que pulsa. É isso. Né? Aí que está. Nós temos que... e aí você coloca também, né, Gorete? Como isso que escapa, que não cabe, que é maior, que é o não esperado, é o imprevisto, é o estar aberto, é estar atento, é estar presente, né? Como que isso entra? Porque ele já vem com uma intensidade, ele já vem assim, ó, de um esgarçamento, né? De alguma coisa que te tombou, que é um pouco o conceito do livro do La Roça, o Tremores, né? O título do livro Tremores é um pouco isso. O que te faz tremer? É isso que vale a pena. O que vale a pena é o que me faz tremer, é o que transborda, é o que não cabe. Nós temos que direcionar os nossos olhares para isso. E entender que isso que não cabe, que transborda, que faz tremer, é que nós temos que agarrar, né? Para pensar. Aí que está uma cereja da nossa pesquisa. Eu vi na conversa aqui entre o Eduardo e a Mariana, é isso que a gente não espera abordar, você não veio com aí eu já não sei quem que se é o Eduardo ou a Mariana, mas falando da questão, não foi isso que te trouxe, mas isso começa a tomar conta de uma forma que você dorme, acorda, pensa, pesquisa, lê, aquilo te mobiliza de uma forma que quando você vê, você direcionou, né? Então, não são coisas... o que fazer, né? A pergunta, enquanto o Roman falava, eu pensava, né? O que fazer com aquilo que não cabe, né? Não cabe, aquilo eu não esperava, quase uma bomba. É meio isso, assim, se agarrar. E aí, né? Na perspectiva que a gente vem discutindo... a gente trabalha nessa proposta de que a pesquisa interroga a escrita. Veja bem, é a pesquisa que interroga a escrita. Por quê? Porque a pesquisa, daqui um pouco, aquilo que não cabe, como é que eu vou colocar aquilo em uma escrita? Vai ser uma escrita linear? Vai ser uma escrita asséptica?
Como que eu coloco isso na escrita? E será que só uma maneira de escrever dá conta de mostrar esse achado? Né? Ou eu posso trazer outras linguagens, eu posso fazer usos de outros recursos para dar a ver. Seria um pouco isso. Né? E aí, quando vocês falam no diário, totalmente de acordo, né? Diariário, mas esse diário ele também tem na sua etimologia, na sua episteme, algo do confidencial, que é outra questão que temos que pensar, né? A gente não vai colocar, porque o diário, ele tem essa dimensão íntima, porque o diário tem uma dimensão íntima. Né? Dentre os princípios do diário está escolher um lugar para colocar onde ninguém possa ver. Mas então, coisas para pensar, assim, como dar a ver, como mostrar, como que eu vou farejar, seguir essas pistas. Eu indiquei para as minhas orientandas, que eu estou muito feliz, que a Camila e a Mariana estão participando atentamente aqui. A Gorete participou da seleção da Camila, da Mariana, está vendo como elas estão crescendo. Eu participei do Eduardo, maravilha, está aqui. Mas eu passei para elas um texto que é maravilhoso, que é o que cresce, alguma coisa assim, o mato. O que cresce e ninguém plantou. Como é que é, Mariana? Como é que é, Camila? Que eu passei esse texto na perspectiva de pensar, né, a metodologia também. Que é isso, o que é aquilo que foi impensado, mas está aí? O que a gente faz com isso? Meninas, Mariana, Camila, vocês lembram o nome daquele texto? Depois a gente resgata esse nome. Mas é muito interessante a provocação. E é isso, né? A provocação do título, que também entra nessa pesquisa que interroga a escrita. Que títulos, que subtítulos? Interrogar mesmo a escrita. Né? E eu acho que é isso, que você segue uma outra perspectiva no processo de pesquisa de vocês. Mas parabéns. Gratidão por participar, Gorete. Obrigada, e você traz coisas muito, muito intensas aqui para a gente, e toda vez que eu chamo o grupo todo, né, para a gente apresentar trabalhos, aí a gente reescreve e volta para o trabalho com outra escrita, né? A Alan já teve essa experiência, né? Tânia, agora, esse movimento todo, né, de revisitar o trabalho, ver todo um trabalho pronto, assim. Enfim, gente, olha, pelo adiantar da hora, eu quero agradecer muito a presença aqui, a manifestação de todos e todas, né? Queria puxar um pouco de cada dos que estão aqui, saudade de ouvir o Matheus, Dominique, Nadine, né? Camila também, Tarcísio, enfim, Verônica, José Sérgio, muita gente aqui querida. E aí eu quero falar com vocês, Tereza, que eu conheci também agora, Melina, olha só, Valmíria. Quem quiser, liguem o vídeo que a gente faz um print. Isso. Então tá. Sim, por favor. Sim, só um pouquinho. Isso. Eu estou com a minha camisa oficial. Eu lembro dessa camisa oficial, muito legal. Vou chegar para cá, ficar mais distante. Assim. Oi, Verônica, saudades, lindona. Ei, amor, saudade. Margarida, querida, Valmíria, que bom. Deus. Você fez o print, Romão? Não, eu faço. Então, sorriam de novo. Futuros apresentadores de TCC, sorriam. Para ver se saiu aqui. Gente, então, agradecer muito. Falar que essas gravações ficam no YouTube, né? Eu vou aqui interromper. Eu queria